Cristo é colocado como um homem perfeito, o homem, a revelação encarnada, a encarnação de Deus, que enquanto homem perfeito é superior, aos anjos, mas que principalmente a sua revelação possibilitou, a sua encarnação possibilitou que por meio do seu sofrimento e da sua morte, nós pudéssemos nos identificar com Cristo, e uma vez identificados, agora nós somos chamados de filhos de Deus e de irmãos em Cristo Jesus. Então, Cristo é colocado no capítulo 2, versículo 18, como um homem perfeito, um homem exemplo. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Por que que Deus se torna homem? Por que que Deus se torna homem? Essa talvez é uma pergunta que alguns de vocês já pensaram. Por que que Deus precisou se tornar homem? Imagina que talvez algumas religiões, o judaísmo, o islamismo, não conseguem muitas vezes acreditar em Jesus como Salvador justamente por essa questão, pela incapacidade de perceberem a possibilidade do próprio Deus, na sua grandiosidade, na sua infinidade, na sua imensidade, se reduzir à encarnação e ao ser humano. Então essa pergunta é uma pergunta essencial, importante para a nossa fé. Por que que Deus precisou se tornar homem? Por que que Deus precisou se tornar como alguém infalível? Diz um teólogo que todo ser humano quer se tornar Deus, mas somente Deus quis se tornar homem. Somente Deus quis se tornar homem. Então a gente, quando olha para o texto, essa pergunta é a pergunta que o autor de Hebreus quer responder. Por que que Deus se torna homem? Qual foi a necessidade de Deus se tornar homem? E a gente, olhando para o texto, a gente pode pensar que não é um processo natural nosso do ser humano querer se humilhar. A gente não quer se humilhar. Que grande diretor de empresa decide trabalhar como faxineiro da sua empresa e abdicar dos seus direitos enquanto diretor da empresa? Que grande fazendeiro decide abrir mão da sua fazenda para trabalhar como um diarista ali na fazenda, como alguém que está ali cortando cana para um grande fazendeiro? Que grande jogador de futebol abre mão do seu nome para jogar num time amador sem receber salário? Percebe que esse processo de humilhação é um processo antinatural do ser humano. Mas, quando a gente vai para a Escritura, o que Deus faz é muito maior do que tudo isso. É muito mais do que um fazendeiro se tornar um diarista, é muito mais do que um diretor se tornar um faxineiro, é muito mais do que alguém que tem grande sucesso largar tudo para viver de forma humilde, pobre, abrindo mão de toda a riqueza. É muito mais, porque é o próprio Deus, na sua imensidão, na sua grandeza, que deixa por um tempo, e o autor vai trabalhar isso, por um pouco de tempo, deixa o divino para se tornar, encarnar no ser humano falível e passar por tudo aquilo que o ser humano passa. Eu penso que Jesus passou por tudo aquilo que a gente passa. Jesus foi um bebê, Jesus chorou como bebê, Jesus foi adolescente, Jesus foi criança, passou pela escola, Jesus foi jovem, com certeza todos os hormônios que os jovens têm, Jesus teve isso. Jesus foi adulto, Jesus chegou aos 33 anos de idade. Percebe que a palavra de Deus diz que as tentações do ser humano, Jesus passou todas elas, com uma diferença: em nenhuma delas ele concebeu o pecado, em nenhuma delas ele pecou como ser humano perfeito. Então a gente percebe que Jesus ele escolhe vir como ser humano. Vamos olhar então para o texto. Eu quero ler com vocês versículo 5 ao versículo 18 de Hebreus, capítulo 2. Pastor, o senhor quer que eu leia o texto? Não, tá tranquilo, eu não sei por que ela está meio... Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste
por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra coroaste. Todas as coisas sujeitastes debaixo de seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois, tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. E é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis que estou eu e os filhos de Deus me deu. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que pela sua morte, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos pelo pavor da morte, que estavam sujeitos à escravidão por toda uma vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso era necessário, em todas as coisas, que ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelo pecado do povo, pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é também poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Pai, a palavra nós lemos, a palavra inspirada, revelada, ilumina o nosso coração, a nossa mente, para que ela possa ser viva no nosso coração, trazer transformação à nossa mente, à nossa razão e aos nossos sentimentos, à nossa emoção, a quem a gente é, Pai. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todo ser humano quer ser Deus, mas somente Deus que se tornar homem. O texto que nós lemos abarca justamente a encarnação e a morte de Jesus. Na verdade, fala sobre a encarnação, o sofrimento, a morte e o triunfo final de Jesus. E que Jesus, na sua humildade, se torna humano e, ao se tornar humano, sofre uma morte para a redenção da humanidade. Jesus aqui é apresentado, como nós já vimos lá no capítulo 1, como superior aos anjos. Mas aqui no texto, por um pouco de tempo, ele se humilha ao ponto de se tornar inferior aos anjos e, por meio do sofrimento e da morte, trazer salvação e redenção aos seus irmãos e aos filhos de Deus. Sua morte é vista aqui no texto como um ato de autossacrifício, justamente para quebrar o poder do diabo, do mal, da morte, e nos libertar também da escravidão e do pavor da morte, como diz o texto. A humanidade de Jesus, nesse texto, é enfatizada como essencial para que a gente possa compreender como Jesus se tornou homem, o homem perfeito, e a partir de olhar Jesus como homem perfeito, também olhar como aquele que ajudou os que sofrem, os que são tentados, que nos chama por meio da sua misericórdia. A trajetória de Jesus no texto é da humilhação à glória, e é vista como um caminho de redenção, chamando os cristãos, os seus irmãos, à participação da sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. O texto começa no versículo 1, fazendo ligação com aquilo que foi trabalhado lá no capítulo 1. Começa no versículo 5 do capítulo 2, trazendo ligação com aquilo que foi trabalhado lá no capítulo 1, que é a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Então, no versículo 1 a 4 do capítulo 2, ele faz um adendo ali, um parêntese, onde ele traz uma exortação e depois ele retoma agora o texto no mesmo assunto. E é isso que ele diz, sobre o qual estamos falando. Ele retoma um assunto aqui que ele estava tratando anteriormente. Então o texto liga justamente ao texto anterior.
E a gente lembra que lá no capítulo 1 o assunto é justamente que Cristo é superior aos anjos, na sua pré-existência, divindade e autoridade. Isso porque os anjos são seres criados que adoram a Deus e servem a Jesus como ministros da salvação. Então a função do versículo 5, onde nós lemos aqui, porque não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, é justamente ligar as citações do Antigo Testamento. Primeiro, desenvolvendo a superioridade de Cristo e a exaltação de Cristo acima dos anjos. E segundo, nós vemos também que no decorrer do texto, o autor vai refutar as objeções que eram levantadas contra o fato de Cristo ser superior aos anjos. Uma pergunta que está por trás do texto é como Jesus pode ser superior aos anjos, né, se ele se tornou homem. E o autor de Hebreus vai trabalhar justamente isso, que o próprio Deus escolheu ser humano e que nesse tempo, nesse interim, ele se fez inferior aos anjos. Mas que por meio do seu sofrimento e da sua morte, Deus o exaltou e o glorificou, né? E fez com que o coroou e fez com que nós fôssemos incluídos como filhos e irmãos de Jesus. A primeira pergunta é: a quem o mundo foi sujeitado? O autor começa dizendo aqui, porque não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir. Então a pergunta é: a quem então o mundo foi sujeitado? E a resposta parece clara, à luz da Bíblia, que tudo está debaixo do domínio do próprio Jesus. Colossenses 1:15 a 17 fala justamente sobre esse domínio de Jesus. João 1:3 também fala sobre tudo que existe e subsiste por conta de Jesus. Atos 17:28, porque nele existimos, movemos, né? Tudo que existe, existe por conta de Jesus. Então a primeira pergunta: a quem o mundo foi sujeitado? O mundo foi sujeitado a Jesus. E depois o autor vai trabalhar que parece que às vezes o mundo não está sujeitado a Jesus. Mas isso porque no porvir nós veremos o domínio de Deus completo sobre a humanidade. Porque hoje o pecado ainda reina, né, no ser humano, e faz com que essa imagem de Deus, que Deus nos deixou, né, nos criando a sua imagem e semelhança, fosse corrompida pelo pecado. E o pecado então traz justamente essa mancha na imagem de Deus e naquilo que Deus nos deixa. E a pergunta adicional é: em que momento que Deus toma essa decisão de sujeitar tudo a Jesus? E parece que a Bíblia é clara dizendo que desde a eternidade tudo já está sujeito ao próprio Jesus. Deus não foi pego em nenhum momento de surpresa, né? Como se Satanás fizesse com que Adão e Eva pecassem. Então Deus, pego de surpresa, decide que o seu filho precisaria se tornar um ser humano para que morresse como ser humano, se identificasse com o ser humano, mas precisaria também ser Deus para poder perdoar os pecados. E aí então Deus elabora um plano em reação ao que o diabo faz. Não. As escrituras são claras, dizendo que desde o princípio todas as coisas já estão, desde a eternidade. O decreto de Deus é que todas as coisas já estão submetidas ao domínio de Jesus. Mas o texto diz aqui: sujeitou o mundo que há de vir. Compreendendo aqui justamente que nesse mundo vindouro, né, a Bíblia fala sobre o reino de Deus como o já e o ainda não. A gente compreende que o já está debaixo do domínio de Jesus, mas ainda não em sua completude. E por isso que a gente vê as mazelas do pecado na humanidade, porque essa humanidade, essa criação, esse mundo que a gente vive não está na totalidade do domínio de Deus. Porque se tivesse, a gente viveria em outro mundo, né? Se tivesse, a gente não veria tantas atrocidades acontecendo, tantas injustiças. Quantas vezes nós nos perguntamos, por que essas coisas têm que acontecer? Por que aconteceu lá o incêndio da Boate Kiss? Por que trouxe uma coisa lá atrás, né? Mas por que aconteceu esse voo recente aí, né? Teve que cair, tantas pessoas morreram. Por que tantas crianças são abusadas? Por que tantas pessoas morrem de forma injusta? Sabe essas perguntas que a gente não sabe responder? Né? E isso tem a ver justamente porque o mundo ainda continua debaixo do domínio do pecado.
E o pecado faz com que todas essas atrocidades, elas ainda aconteçam. Mas o autor de Hebreus, ele é claro dizendo que o mundo não foi sujeitado ao anjo, os mundos que há de vir. E vai trazer também clareza de que esse mundo será na totalidade sujeitado pelo próprio Cristo. E lá sim, na totalidade, na eternidade, no porvir, né, todas essas coisas, elas serão aniquiladas, todo o sofrimento, toda a dor, tudo isso é por enquanto. E é isso eu acho que o texto vem nos trazer, que a humilhação de Cristo, ela foi um por enquanto. A nossa humilhação, o nosso sofrimento, na identificação com o próprio Deus, na identificação do Cristo que sofreu, nenhum sofrimento é maior do que Deus ser pendurado numa cruz. Pensa que o ato de humilhação de Deus já se tornar um ser humano. Agora, o próprio ato da humilhação de Deus morrer pendurado numa cruz como um assassino. Então, percebe que não existe vitupério, não existe nenhuma condenação, não existe nenhuma humilhação que seja maior do que essa humilhação do Cristo pendurado no madeiro. As nossas enfermidades, por mais que elas sejam difíceis, não se comparam ao sofrimento de Cristo, do próprio Deus humano, né, que morre numa cruz. As nossas dificuldades financeiras, as nossas dificuldades dentro dos nossos relacionamentos, da nossa família, da disfuncionalidade muitas vezes do nosso lar, todas essas questões momentâneas, elas não se comparam à glória, né, que Cristo há de trazer. E não se compara à humilhação do próprio Jesus. Então, no mundo vindouro, a gente pode dizer que já é possível experimentar justamente essa ação do Deus, do Jesus que controla todas as coisas. Versículos 6 a 8, o autor traz agora uma citação de Salmos 8, mais especificamente versículo 4 a 6, do Salmos 8, ou versos, né? Salmos não tem versículo, tem versos, versos 4 a 6, onde ele diz o seguinte: pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho. É interessante que o autor começa aqui, né? Ele nem fala quem que citou, né? Olha, alguém em algum lugar falou alguma coisa assim, né? A gente já trabalhou um pouquinho a questão da memória, né? Para o povo antigo, como era importante, né? Eles não tinham igual a gente uma Bíblia ali, eu falei Salmo 8, né? Não, era ali um rolo com letras, né? Pensa lá no Antigo Testamento hebraico, com hebraico, sem vogal, tudo junto, né? Então você imagina, sem numeração, sem nada. Então alguém em algum lugar disse, certa vez, né? Não trouxe nem a preocupação de quem disse, né? Mas em algum lugar alguém disse: o que é o homem para que ele se lembre, e o filho do homem para que o visites? Fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o honraste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas aí sujeitas, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Interessante como o autor de Hebreus, se a gente vê isso desde lá do capítulo 1, ele vai trazendo citações do Antigo Testamento e olhando para Cristo como cumprimento dessa citação. O livro de Hebreus é o livro mais magnífico nesse sentido de fazer a ligação entre Antigo e Novo Testamento, né? Da continuidade do Antigo e Novo Testamento e de ler o Antigo Testamento a partir da ótica do Cristo. E aqui o autor de Hebreus faz isso de uma forma muito bela, olhando para o texto de Salmos 8, né? E olhando esse homem, ou filho do homem ali, como o próprio Cristo, né? Como o próprio Cristo. No Salmos 8, o que a gente tem é uns salmos aqui que falam justamente do ser humano como sendo criado por Deus, como um pouco menor dos anjos, e de que foi dado a esse ser humano autoridade e responsabilidade. Então acompanhe comigo, Salmo 8, diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em nome da terra, em toda a terra, pois pusestes nos céus a tua majestade, a grandeza de Deus. Da boca dos pequeninos e das crianças de peito suscitastes força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e as estrelas que tu estabeleceste, Deus como Criador, essa grandeza de Deus, aí ele pergunta: quem é o homem? Quem é o homem para que o Senhor te lembres dele? Ou o filho do homem para que o Senhor o visite?
fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus. Algumas versões vão dizer do que os anjos, né? Porque o texto ali, o termo ali dá essa dualidade, né? Do que Deus ou do que os anjos. O autor de Hebreus provavelmente estava lendo a Septuaginta, que fala do que os anjos, né? Porque lá quando ele cita do que os anjos, tá? Então, no nosso texto aí, algumas versões tem Deus, outras anjos. E de glória e de honra o coroaste. E aí fala então sobre o que a gente estava falando ontem ali no estudo com a liderança, sobre o mandato cultural, né? Que é o domínio que Deus dá para o ser humano sobre a terra. Aí diz assim, ó, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os pés em tudo que fizeste, né? Deus delegou ao ser humano a autoridade de dominar sobre todas as coisas. Esse é o mandato cultural. Lá no Éden, Gênesis 1, 2, 3, a gente vê Deus criando o ser humano e dando ali 2 ordenamentos. Crescer e multiplicar, e o segundo, dominar sobre todas as coisas. Dominar sobre todas as ciências, dominar sobre todas as profissões. Então, ao ser humano foi dado a responsabilidade, né, de dominar sobre todas as coisas, exercer o governo sobre tudo que existe. E desde então, o ser humano vem tentando, mesmo que fracassando, exercer esse domínio sobre tudo que existe. A gente vê o fracasso do ser humano, é claro, né? Como encontra a nossa natureza aí explorada pelo ser humano, né? Em detrimento do avanço que a gente quer tecnológico e tudo, a gente muitas vezes explora mais do que precisa. A gente vê todo o abuso que existe aí muitas vezes que existiu, né? Principalmente com as mulheres, com outras pessoas em estado de vulnerabilidade. A gente vê um processo que durou anos e anos de escravidão. A gente vê tantas coisas que são mazelas do pecado e que mostram o mau governo do ser humano sobre aquilo que Deus delegou ao ser humano, que é o domínio sobre todas as coisas. E aí a gente se pergunta por que o nosso país é tão corrupto e Deus permite. Mas porque o homem não governa da forma com que Deus o chamou para delegar. Claro que a gente sabe que no fim de tudo isso, o homem vai prestar contas a Deus sobre como ele dominou todas as coisas. Mas o autor de Hebreus aqui vai trazer agora a pessoa de Jesus como aquele que se torna humano e que Deus o coloca o domínio sobre todas as coisas. E diferente do ser humano que fracassa no domínio, Jesus é aquele que domina da forma perfeita. E aí o ser humano precisa olhar para Jesus, porque ele é a completude de todas as coisas, né? Ele obedece o mandato cultural de forma perfeita, aquilo que a gente falou ontem lá no nosso estudo. Ele diz, deste o domínio sobre a obra das mãos e os pés, tudo onde puseste, sobre ovelhas, bois, animais, aves dos céus, peixes. Ó Senhor, como é magnífico o teu nome na terra. Então o autor explora justamente o Salmo 8 para destacar a humilhação e a glória de Jesus. E fala justamente dessa condição de humanidade, né, onde o ser humano é criado, e ele é criado com uma responsabilidade, uma autoridade, mas ele fracassa nessa autoridade e nessa responsabilidade que lhe é dada. Por isso o Salmo 8 é uma expressão do espanto que reflete sobre a condição da criatura de Deus diante do ser humano. Lembrando, então, o salmista olhando aqui, que o ser humano é criado à imagem de Deus. Ele é confiado o mandato cultural de subjugar a terra e tudo aquilo que existe na terra. Essa meta foi frustrada pelo pecado, pela morte, né? Mas se o ser humano ele se frustra e ele erra no seu mandato cultural na forma de governar, né? E Deus envia o seu próprio filho como ser humano. E ele, então, é o exemplo perfeito de ser humano. Se ao homem é dado do mandato cultural e por conta do pecado a gente não consegue, Cristo agora se torna o representante, o nosso representante, que exerce o domínio completo e perfeito sobre todas as coisas. Então, na citação do autor de Hebreus aqui, colocando Jesus como esse que foi criado um pouco menor do que os anjos, mas que todas as coisas foram subjugadas debaixo do seu domínio, Jesus é o representante da humanidade. Só que o autor ele deixa claro, ali no final do versículo 8, dizendo, neste momento,
porém ainda não vemos todas as coisas subjugadas a ele. Né? E isso talvez é aquela indagação que a gente fez, né? Como que a gente pode ver tantas mazelas e tantos problemas, né? Tanto sofrimento, se as coisas estão subjugadas a Jesus? E o autor de Hebreus, ele está justamente clarificando isso. Ele está dizendo, olha, lá em Salmos 8, né, Jesus é esse filho do homem a quem todas as coisas foi subjugado, que se tornou menor do que os anjos, por meio da sua morte nos trouxe a redenção. Mas ainda não todas as coisas são subjugadas a Jesus. E por isso que tudo isso que a gente vê de mazela, de consequência do pecado, ainda acontece. A pergunta que surge é como, no entanto, ao se tornar homem, Deus não se tornou melhor que os anjos? E o autor vai dizer que, de fato, o autor Hebreus diz que, enquanto encarnado, provisoriamente, por um pouco de tempo, Cristo foi menor que os anjos. Por um pouco de tempo e até no seu grau, né? A gente pode dizer, né? Enquanto uma pessoa física limitada e o anjo enquanto um ser espiritual, né? Com mais poder. Hebreus 2,9 diz lá então, vemos, porém, aquele que por um pouco, e aqui a gente entende, né? Porque o texto não é tão claro, por um pouco de tempo e talvez um pouco de grau, foi feito menor do que os anjos. Jesus, que por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória e de honra, para que a graça de Deus provasse a morte para todos. Então, temporalmente, o texto fala desse curto período de humilhação. Mas um curto período de humilhação que, por meio da morte e sofrimento de Jesus, traz a sua exaltação e o seu triunfo final. Que a gente encontra lá em Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 11, né? Dentro de vós, mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo o próprio Deus, não teve como usurpação ser como Deus, antes se esvaziou de si mesmo, descendo como ser humano para a morte de uma cruz, né? Mas depois disso, Deus o exaltou sobremaneira, de modo que todo nome, né? Todo joelho se dobre diante do nome de Jesus. Né? O que o autor está trabalhando é essa realidade. Do Deus encarnado, que por um pouco de tempo se tornou menor, mas que agora é o Deus exaltado, triunfante, e que venceu não apenas Satanás e a morte, mas venceu também o pecado. E porque ele venceu a morte, o pecado e Satanás, ele é o nosso representante. Ele é o nosso representante. E aqueles que são representados por Cristo Jesus também, juntamente com Jesus, venceram Satanás, a morte e o pecado. Ainda que momentaneamente a gente esteja subjugado a Satanás, a morte e ao pecado. Mas nenhum desses elementos tem a palavra final sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E o texto finaliza, o versículo 9 finaliza, o texto não, provasse a morte por todos. E a gente vai ver que esse todos aqui não é universalismo, né? Como se Cristo de fato salvou a todas as pessoas e indistintamente todos vão para o céu. Né? Mas todos aqueles que depois vão ser chamados de filhos de Deus ou de irmãos de Jesus, né? Como o texto vai seguir. Versículo 10 e 11 diz o seguinte: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. E é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Então, o versículo 10 agora destaca a perfeição alcançada por Cristo por meio do seu sofrimento. Esse versículo marca, então, o início desse parágrafo, que trata agora de Jesus, de Cristo, compartilhando com o ser humano do seu sofrimento, do pavor da morte, de tudo aquilo que o ser humano experimenta, mas que por meio do seu sofrimento e da sua morte, também promoveu redenção e propiciação para os pecados, né, e nos chama para ser filhos de Deus, irmãos de Cristo Jesus. O texto fala então da identificação dos cristãos com Cristo por meio do seu sofrimento. Somos aperfeiçoados, assim como Cristo foi, por meio do sofrimento. O sofrimento de Cristo nos trouxe a salvação. E somos santificados por meio do exemplo de Jesus. Se Jesus é aquele que nos representa, né, o ser humano que representa a humanidade, nós precisamos olhar para ele como modelo da nossa vida. Como aquele que por meio do sofrimento experimentou a morte, mas a morte que trouxe vida. Percebe que o processo da salvação é isso.
É muitas vezes a abnegação de si mesmo que promove uma morte do eu, mas que essa morte do eu traz vida e vida eterna, vida com Deus. Então os sofrimentos e as mortes que a gente ainda vai precisar viver, né? Porque nem toda morte é física, né? A gente experimenta muitas mortes, morte do nosso eu, dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos sonhos, né? Pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Aqueles que são de Cristo Jesus precisam compreender essa realidade. Cristo abriu mão da própria deidade, de ser Deus, para que como ser humano experimentasse tudo isso, fosse o varão perfeito, para que a gente se identificasse com ele e ele promovesse vida para a gente. Então a gente é chamado para o mesmo processo. Como que Cristo pode ser aperfeiçoado por meio do sofrimento? Aqui, aperfeiçoamento não tem a ver com aperfeiçoamento moral, né? Cristo não foi aperfeiçoado moralmente, porque Cristo moralmente já é perfeito, né? Desde a sua encarnação. Mas aqui, aperfeiçoamento baseia-se justamente na ideia, ou numa implicação funcional, né? A ideia de que Cristo foi equipado para o seu ofício. Cristo foi qualificado pelo sofrimento. Foi por meio do seu sofrimento que ele alcança o propósito final da redenção que Deus planejou. Então, dessa forma, o sofrimento e a sua morte possibilita a completude da redenção ou do que Deus já planejou lá desde a eternidade. O sofrimento e a morte foi o meio pelo qual Cristo trouxe a eternidade e a salvação para a gente. Então, o propósito, é claro aqui, o propósito diz que é a fim de levar muitos à glória. Não é isso que diz ali no versículo 10, conduzindo muitos à glória. Ou seja, o sofrimento e a morte de Jesus teve um propósito, trazer os filhos de Deus à glória. Trazer os filhos de Deus à glória. É isso que o sofrimento de Jesus e a morte propiciou. Então, os nossos sofrimentos e as nossas mortes devem promover também o nosso olhar para a eternidade. A gente deve sempre olhar para a eternidade. E aqui o texto vai trabalhar Jesus como o autor da salvação, o autor da ideia daquele que inicia, o que origina, mas também traz no seu contexto aqui a ideia de um herói campeão, né? Por exemplo, o mesmo termo que é utilizado para Jesus é utilizado para alguns heróis gregos, como Hércules e outros heróis daquela época, né? Para falar sobre pessoas que foram heróis. Então, nesse sentido, Jesus é o nosso herói campeão. Aquele que, por meio da sua humilhação e do seu sofrimento, promoveu salvação e trouxe glória. O seu sofrimento e a sua morte trouxe salvação e glória, a fim de que o santificador pudesse nos santificar. Então, a morte e o sofrimento de Jesus tem dois propósitos aqui, né? Fazer com que os filhos de Deus pudessem ser levados à glória e fazer com que o santificador promovesse santificação. Por isso, todo cristão que se identifica com Cristo é chamado para a vida em santidade. Santidade moral, santidade de exclusividade para Deus. E a palavra aqui significa justamente isso, se dedicar a Deus e se purificar do pecado. Cristo padeceu para nos tornar santo e para que a gente fosse santo. Então, quando a gente peca, e principalmente quando peca deliberadamente, porque a gente vai pecar, né? Mas aquele que peca e tem o Espírito, ele tem a tristeza do Espírito quando ele peca. Porque é impossível que alguém que tem o Espírito, quando peca, não se entristeça pelo que fez. Porque a sua nova realidade não é a realidade do pecado, mas é a realidade de alguém que foi santificado por Jesus. E por ser santificado, sim, o pecado traz tristeza. A mente cauterizada é daquele que vive uma vida no pecado. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus precisam se entristecer quando pecam. E precisam ter em mente que o seu pecado é uma afronta ao santificador. É uma afronta à morte de Jesus. É uma afronta ao sofrimento de Jesus. Porque se Cristo morre e sofre para que a gente seja santo, quando eu não sou santo, o que eu faço? Eu excluo, né? Ou eu vou
bato de frente com o fato de que Cristo morreu e sofreu para que eu não fizesse isso. Poxa, versículo 12 e 13, o texto diz, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação, e outra vez porém a minha confiança, e eis que estou, eu e os filhos que Deus me deu. Então aqui, o texto ele traz 3 passagens bíblicas, o autor ele vai citar aqui 3 textos bíblicos. Ele vai citar Salmos 22, 22, ali na primeira parte, aos meus irmãos declarei o teu nome. Depois Isaías 8,17, quando ele diz, confiarei no Senhor. E Isaías 8,18, quando ele diz, eis que com os meus filhos o Senhor me deu. Então ele está citando lá o Antigo Testamento, né? Mais uma vez para provar e para mostrar que Jesus é esse varão perfeito que nos reúne e nos declara pelos filhos e irmãos dele. Versículo 14 e 15, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, por sua morte, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Então, na encarnação, o Filho transcendente divino aceita o modo humano comum da nossa falibilidade. Então, é o que ele diz aqui, visto que os filhos têm participação de carne e sangue comum, igualmente Deus, Jesus, o participou. E aqui o que é interessante é que o termo para participação e para participou são 2 termos distintos, que são sinônimos, mas que o primeiro tem a ver com aquilo que é comum, né? Que os filhos têm em comum a carne e o sangue com Jesus, né? Que se tornou carne e sangue. Mas o segundo tem a ver com aquilo que eu tenho, né? Com aquilo que efetivamente eu desejo ter. Como se foi um próprio ato de Jesus, o desejo de participar da humanidade e por meio da sua morte, destruir o que tem poder da morte, a saber, o diabo. Então ele assume a natureza mortal para que ele pudesse anular, né? A palavra destruir aqui não é aniquilar. A palavra destruir aqui é anular o poder da morte por meio de Satanás, né? Porque Satanás ele vai ser aniquilado no juízo, né? Lá, escatologicamente, lá no futuro. Satanás não foi anulado. Então aqui não foi aniquilado. A ideia é de que aqueles que estão debaixo de Jesus, porque Cristo participa da humanidade, nós somos coparticipantes com Cristo dessa humanidade. E aqueles que estão debaixo dessa participação, como Cristo destruiu o poder da morte, destruiu Satanás que tem o poder da morte, e nos livrou do pavor da morte e da escravidão, aqueles que estão debaixo de Cristo não estão mais subjugados a esses elementos. Só que o pecado faz com que a gente ainda tenha medo de tudo isso. A gente tem pavor da morte. O ser humano avançou na sua tecnologia, né? Pensa aí, há anos atrás, quem pensava na inteligência artificial, né? Tudo aquilo que a ficção científica colocava nos filmes, a gente vê, às vezes, aos poucos vão se tornando realidade, porque a ficção científica tem essa questão da imaginação, do que o futuro pode ser, né? E o ser humano consegue conquistar, dominar e fazer muitas coisas. Só que o ser humano ainda não dominou a morte. E não vai dominar a morte. Pode fazer com que a saúde melhore, que viva um pouquinho mais de tempo, mas os nossos dias ainda são contados. A morte ainda é uma realidade. Isso porque só houve um que venceu a morte, e é Jesus. E todos aqueles que estão sob o domínio de Jesus venceram a morte. E diz lá no texto bíblico que ainda que nós morreremos, aquele que está em Cristo vive eternamente. Porque a morte não é a palavra final para a gente. Ela é uma vírgula na história. É um por enquanto. Jesus disse, né? Por um pouco tempo ele se humilhou. É isso. A morte é isso. Por um pouco tempo. E a realidade da morte que a gente tem que enfrentar todos os dias, embora a gente nem pense muito na morte, né? A não ser quando a gente vai no velório, quando está doente, tem algum problema, né? A gente pensa pouco sobre a morte, mas a morte traz pavor. A morte traz medo. Mas não deveria. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus, que Deus destruiu aquele que tem o poder da morte e destruiu o pavor da morte.
o medo da própria morte. Então aqui é irônico que aqueles que eram destinados a governar se encontram agora escravos e paralisados com o medo da morte. Aqueles que foram chamados no Éden para viver eternamente e comer do fruto, né, da vida, o alimento ali da vida, agora estão subjugados à morte e com medos da morte. E aí o texto vai dizer que Cristo venceu. Por isso a gente diz o Christus Victor, Deus e Cristo é vitorioso. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o diabo. Cristo venceu o pavor da morte. Ainda que essa não seja uma realidade no aqui e no agora para a gente, enquanto experiência humana de sofrimento, a gente sabe que essa é uma realidade última, enquanto algo já feito e realizado por Deus. Então, ao longo aqui dos versículos 14 a 18, a ênfase recai sobre o propósito da encarnação e da morte de Cristo. E o texto vai trazer aqui vários propósitos, né? Cristo morreu para que destruísse, tornasse inefetivo, sem capacidade, aquele que tem o poder da morte, Satanás. Cristo morre para que nos livrasse do pavor da morte, sujeitos à escravidão. E o texto diz que Cristo morre para que se tornasse semelhante a nós. Versículo 17. Então, o objetivo principal foi a participação, justamente anulando o poder e a capacidade de Satanás escravizar os filhos de Deus, seja por meio do pecado ou por meio do medo da morte. Então a morte de Jesus traz a consequência lógica de que nós somos co-participantes com Cristo, chamados filhos de Deus, irmãos de Jesus, e que porque Cristo venceu a morte por meio do seu sofrimento, ainda que a gente sofra, e ainda que a gente morra, nós também vencemos o sofrimento e vencemos a morte por meio de Cristo Jesus. Cristo, pela sua morte, nos livrou daquele que tem o poder da morte, para nos livrar do medo da morte. Cristo, por sua morte, nos livrou daquele que tem o poder da morte, para nos livrar do medo da morte. Versículo 17, ele diz: pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre da descendência de Abraão. E aí, de novo, ele faz a comparação com os anjos. A questão é que os anjos não experimentam a morte, o medo da morte. Isso que a gente experimenta não precisa, né? Porque eles não morrem, são eternos, né? São espíritos. Então, e uma segunda questão aqui é que ele não socorre a anjos, mas aqueles que são da descendência de Abraão, porque a salvação é oferecida aos homens e não a anjos. Às vezes a gente se pergunta, né, por que os anjos ou os demônios não tiveram a segunda chance? Porque Cristo, Deus, criou todas as coisas por conta do ser humano, para que o ser humano fosse redimido. É o ser humano que tem a possibilidade da salvação. Eu ouvi hoje o Hernandes Dias Lopes, né, falando que os anjos são espíritos que não têm corpo. Então eles não vão ser salvos. E de que os animais que são subjugados pela gente são corpos que não têm espírito. E aí, o Hernandes vai dizer que eles não são salvos, né? Mas o ser humano é um espírito que tem corpo, né? Que vai ser redimido pelo Cristo Jesus. Claro que a grande questão é que a Bíblia diz que lá no Nova Jerusalém, né, vai haver animais, né? Lá os animais vão ser pacíficos. Deixa esse mistério para Deus, né? Deixa esse mistério para Deus como vai funcionar, né? Mas eu acredito que não seja o nosso pet aqui, né? Quem sabe, ali adora a Alice, que dorme ali perto da gente, de mim todo dia ali. Não é ela não aceitou Jesus. Ela não aceitou Jesus. Então a gente tem o texto vai trazer justamente isso, porque Cristo não socorre a anjos, mas aqueles que são da descendência de Abraão. Versículo 17 e 18, para finalizar, o texto diz: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e fazer propiciação pelos seus pecados, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os seus irmãos. Então está aqui também o motivo porque Deus se torna homem, porque era necessário que ele se tornasse como um dos seus irmãos, né? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Somente um ser humano poderia entender
que é ser ser humano. Realmente o ser humano sabe o que é enfrentar o pecado, enfrentar as tentações, lidar com a sexualidade, lidar com os desejos, lidar com a ganância, lidar com tudo aquilo que faz parte da nossa natureza, de quem a gente é. E só um Deus que se torna ser humano poderia compreender todos esses sentimentos. Mas ao mesmo tempo, só um Deus que é Deus pode salvar o ser humano. E o ser humano não tem a capacidade de salvar a si mesmo. Por isso, Deus se torna ser humano. E como ser humano, ele se identifica com as nossas tentações, provações e mazelas, vencendo todas elas, como humano perfeito. Mas como Deus, ele morre numa cruz, nos representando naquela cruz. A gente sabe que era a gente que era para estar lá, no Calvário. São os nossos pecados que foram perdoados. Foi a nossa culpa que foi apaziguada. Foi a ira de Deus que era para recair sobre a gente, que recaiu sobre a pessoa de Jesus. Foi o nosso relacionamento que foi restaurado. Mas tudo isso recaiu sobre a pessoa de Jesus. Então o próprio Deus apaziguou, o Filho apaziguou o Pai, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. E aí então, fala de Jesus semelhante aos irmãos, como a partir da sua misericórdia, que é essa empatia, essa capacidade de ter misericórdia do outro, mas como fiel sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que fazia a propiciação pelo pecado do outro, fazia o sacrifício que Cristo faz na cruz, o alto sacrifício de si mesmo, como o Cordeiro de Deus, que leva todo o pecado do mundo. Então ele é o sumo sacerdote perfeito, da linhagem de Melquisedeque, como vai dizer o autor de Hebreus, que expia o nosso pecado. E expiação aqui, ou a palavra propiciação, melhor, tem a ver justamente com essa apaziguação, mas também o fato de fazer com que a gente se ligasse, o nosso relacionamento pudesse ser ligado a Deus. O termo propiciação aqui, ele é usado no Novo Testamento para descrever o resultado de obras de sacrifício, e principalmente da obra de Cristo para a nossa redenção. Significa que a justiça de Deus foi satisfeita e a sua ira foi aplacada pela obra de Cristo. Então a justiça foi satisfeita no justo, no santo, que nos torna santos. E a ira de Deus que recairia sobre a gente, recai em Jesus. E por isso, Jesus nos pacifica, tornando-nos filhos, irmãos e amigos de Deus. Por isso o texto dessa noite nos ensina, sobre essa grande riqueza, por que Deus se tornou humano, por que Jesus se tornou humano. A gente vê que esse era o propósito de Deus desde o começo. Deus, que Jesus se tornasse humano e como humano ele se identificasse com tudo aquilo que a gente vive, mas como humano vencesse em todas as tribulações, todos os pecados, como diz no último versículo ali, para que nós pudéssemos também vencer o sofrimento. É na nossa identificação com o sofrimento de Jesus que nós vencemos o sofrimento. Você pode passar pelo que você está passando. Você consegue passar. Não porque você consegue, mas porque Cristo já sofreu. E Ele garante que o sofrimento dele nos possibilita passar pelo sofrimento por conta de Jesus. Que Deus possa fazer com que essa mensagem de tão grande salvação do Cristo que nos redime, que propiciou todos os nossos pecados, esteja viva no nosso coração. Quero orar com você nessa noite, nesse momento. A oração, nesse momento, minha é uma oração de gratidão, primeiro. Gratidão a Deus. Gratidão a Deus pela sua encarnação, pelo seu sofrimento, pela sua morte, pela sua ressurreição, pelo seu triunfo final, porque Ele se identificou conosco, Ele escolheu se humilhar. Deus não precisava de nada disso. Poderia simplesmente mandar todo mundo para o inferno. Mas Ele escolheu se tornar ser humano para que a gente pudesse ser levado à glória, ser chamado filho de Deus, ser chamado irmãos. Como sumo sacerdote,
sacrifica a si mesmo, para que a gente alcançasse a propiciação dos pecados, para que ele vencesse a morte e o pavor da morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, o teu aguilhão? Cristo venceu a morte. Nenhum sofrimento pode fazer que a gente perca a nossa esperança. Nenhuma